Galera, boa tarde, todos e todas. Nós vamos começar aqui, certo? Na nossa última aula, segunda-feira, nós começamos a falar sobre modernismo, né? E aí nós vimos, na aula passada, o seguinte: nós fizemos aqui uma análise, que é uma análise muito comum, eu até disse que não era original, não fui eu que inventei essa análise, fui eu que disse aquilo. Na verdade, é um pouco sobre o que eu penso, misturado com uma análise muito clássica que um filósofo alemão chamado Walter Benjamin faz sobre o modernismo, né? Que é mais ou menos o seguinte: uma série de mudanças aconteceram na sociedade, sobretudo na Europa, no final do século XIX e começo do século XX, né? Mais especificamente no começo do século XX. E aí, essas mudanças foram na cultura, mas na economia, muita coisa, né? Então, as cidades crescendo, se industrializando, né? A questão da industrialização se tornando algo muito forte mesmo. E, sobretudo, o ritmo do avanço se tornando cada vez mais rápido, cada vez mais forte, né? Então, assim, aquilo que a gente conhece hoje em dia como os avanços realmente científicos e tudo mais, eles deram um grande passo no século XX. E, principalmente, avanços em relação ao que a gente chama hoje de as tecnologias, certo? Na verdade, tudo é tecnologia, né? Por exemplo, um copo, uma xícara aqui dessa é uma tecnologia. Alguém inventou esse recipientezinho para colocar as coisas dentro, né? Mas o que a gente entende hoje como computador, celular, informação, as questões mais eletrônicas e tudo mais, o avanço começa mesmo no início do século XX, né? Então, na cultura, teve duas coisas que foram muito importantes que nós falamos lá, que foi a fotografia e o cinema, certo? Quando se inventou a fotografia, e isso se difundiu mesmo, foi um impacto muito grande nas artes plásticas, né? E foi mesmo no contexto inicial em que o modernismo realmente começa, né? Então, esse impacto coincide ali mais ou menos com essa época. E o que acontece? A fotografia, ela meio que rouba, foi uma coisa que eu disse, meio que rouba o espaço que antes era o espaço da pintura, né? E o cinema meio que rouba, entre aspas, um espaço que antes era da literatura, né? E aí, o que a gente tem, então? Uma transformação muito grande na pintura e na literatura. Eu estou dizendo na pintura, mas nas artes plásticas de um modo geral e na literatura também de um modo geral. Na poesia, na prosa e tudo mais. Por quê? Porque agora a pintura não poderia mais querer simplesmente fazer um retrato como fazia antes, porque agora, né, já tinha a fotografia fazendo isso e reproduzindo quantas cópias quisesse. A coisa acontece com a literatura. Não fazia mais sentido que a literatura simplesmente contasse uma historiazinha, porque o cinema estava fazendo isso também muito mais rapidamente, né? E tudo mais. Então, há uma mudança muito grande nas artes plásticas e na literatura, exatamente nesse contexto que a gente chama de modernismo. Então, é o início que coincide com essa crise, vamos dizer assim, né? Então, a identidade daquilo que é as artes plásticas e daquilo que é a literatura, realmente você tem uma crise aí, né? E essa crise coincide com esse período. Nós até vimos aqui, por exemplo, segunda-feira, o seguinte: enquanto lá em 1500 e pouco você tinha um pintor pintando um quadro que era uma mulher perfeita, né?
Nós temos, no começo do século XX, uma pintura também de figuras femininas, mas agora com uma imagem completamente distorcida do que é a realidade mesmo, né? Se você tiver com o seu livro aí, você pode acompanhar a explicação que a gente faz hoje aqui, lá na página 39, certo? Na página 39 tem assim, as correntes de vanguarda europeias, certo? Nós vamos falar hoje sobre movimentos que se popularizaram com o nome de vanguardas europeias e vamos falar sobre o modernismo no Brasil, certo? O que foram o que são essas vanguardas europeias? O termo vanguarda significa aquilo que está na frente, na frente do seu tempo, pode dizer assim, né? Aquilo que vem antecipar o que depois vai ser o que se estabelece realmente. Então, são grupos que se juntaram na Europa no começo do século XX para modernizar, vamos dizer assim, as artes, né? Para quebrar os padrões em relação àquilo que se tinha estabelecido com o tradicional nas artes, né? Se você tiver com o seu livro aí, você está vendo, e na segunda-feira nós vimos essas imagens que tem aqui. Nós vamos comentar hoje algumas dessas imagens ligando com essas vanguardas europeias, porque cada imagem aqui dessa faz parte de uma vanguarda europeia. Por que a gente está trabalhando com imagens e não, por exemplo, com textos literários, já que nós estamos numa aula de português, não é numa aula de arte, é uma aula de português, né? Geralmente, o que se faz é ver isso na pintura, porque na pintura é possível ver melhor essas características de cada vanguarda dessa, certo? Na verdade, tudo isso aqui aconteceu nas artes plásticas, que eu estou dizendo pintura, mas aqui tem pintura, mas não tem só pintura, certo? Então, nas artes plásticas, mas aconteceu também na literatura. E a gente vai falar, mostrar a imagem e vai comentar também alguns textos que são textos literários, que a gente pode dizer que eles se enquadram nas vanguardas europeias. Se eles não são exatamente um texto que foi escrito exatamente pela pessoa que estava lá fazendo parte, mas é um texto que a gente pode dizer que sofreu uma influência em relação às vanguardas europeias, certo? Então vamos lá. Na ordem que está aqui, é importante que a gente mantenha e aí a gente vai vendo e vai comentando, ok? Veja só, a primeira vanguarda aí é o futurismo, certo? O que é o futurismo? O futurismo, a gente pode dizer, ele é a cara exatamente do que é o modernismo. É a ideia de que a gente precisa fazer uma quebra, uma transformação, uma mudança radical nas artes, pensando agora no que vai ser o futuro e não se apegando ao tradicional, ao que era antigamente, né? E aí a gente tem situações, por exemplo, em que os futuristas eles vão ao extremo, vão a situações extremas. Por exemplo, o manifesto futurista exalta a guerra, certo? Por quê? Porque diz que a guerra é destruidora. Então isso seria uma coisa boa. Por que seria uma coisa boa? Porque a proposta futurista é exatamente destruir os padrões de arte que você tinha estabelecidos até o século XIX. Né? Então, tudo aquilo que a arte estabeleceu, como a história do belo, o perfeito, o equilibrado, o simétrico, aquela coisa muito linda, muito bonitinha e muito perfeita, eles querem quebrar isso aí e trazer algo novo, trazer algo que represente o que vai ser, na visão deles, o futuro. E o que seria, na visão deles, o futuro? O tecnológico, a máquina, a industrialização. Isso é que eles consideram como sendo algo do futuro. Então, os futuristas adoram qualquer coisa que faça referência a essas
a essas novidades, né? A tecnologia. E aí, assim, obviamente, quando a gente está falando de tecnologia aqui, nós estamos falando de tecnologia lá do começo do século XX. Né? Então, o que, que era tecnologia no começo do século XX? A eletricidade. A eletricidade, não são os equipamentos eletrônicos, não. A eletricidade, o carro, certo? A guerra, certo? A guerra era, sim, sinônimo de tecnologia, certo? Porque para ganhar uma guerra era necessário tecnologia. Né? Então, tudo isso estava associado como sendo algo moderno, do futuro, realmente. Então, nas obras futuristas, nós vamos encontrar muitas essas referências à tecnologia. Né? Esse quadro que tem aqui, que é uma reprodução, né, de um quadro chamado Corrente de Cachorro em Movimento, certo? Assim, pintar um cachorro não é exatamente uma novidade nas artes. Então a gente não pode dizer, bicho, um cachorro na pintura aqui. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa inovadora. Não, não exatamente. Você pintar um animal não é uma coisa inovadora. Agora, a primeira coisa, você vê que esse cachorro aqui é um cachorro que não está numa forma bela, perfeita, bem pintado, a gente pode dizer assim, né? Que seria aquilo que você olha e diz assim, que é um cachorro perfeito, perfeito, nem parece que é pintado. É um cachorro perfeito. Não é o caso aqui. Por quê? Nós já vimos. Pronto, ótimo. O Thalita está dizendo que na casa de Giovana faltou energia. Tudo bem, tá? Infelizmente. É quando for depois, ela vê aqui. Então, não é essa figura perfeita, mas a gente já viu que o modernismo quer exatamente quebrar esses padrões. Então, super tranquilo que o cachorro não esteja em seu formato mais perfeito, né? Porque é de propósito, é isso mesmo. Não é porque a pessoa não sabe pintar um cachorro bem pintadinho lá, que seja perfeito, aí ele faz ele meio assim. Não, não é isso. Não, a ideia não é essa, certo? A questão é que realmente ele faz isso de propósito. E além disso, é um cachorro em movimento. Então é uma pintura que simula um cachorro em movimento. Você vê que é como se ele estivesse andando e a corrente aqui dele está em movimento. O rabo dele em movimento. O que tem a ver, por exemplo, com o futurismo? O futurismo adora representar coisas em movimento, certo? Por quê? Qual é a simbologia disso? A simbologia disso é trazer essas questões que a gente tinha falado anteriormente. As cidades grandes, esse ritmo acelerado, né? Se a gente vive um ritmo acelerado hoje, esse ritmo acelerado de hoje, a gente nem tem uma cidade pequena, né? Mas quando a gente pensa em centros grandes, realmente esse esse estado de espírito acelerado e tudo mais, ele começa lá no início do século XX, realmente. Né? É lá que começa, porque é quando as cidades, de fato, se tornam cidades muito grandes, realmente. Né? Então, a gente identifica aqui o futurismo nesse texto. Ok? Vamos lá. Ah, pessoal, só um detalhe. Só um detalhe. Eu comentei isso com o pessoal da manhã, eu acho interessante que comente aqui também. É um, é um comentário mais secundário, mas eu acho importante, certo? Eu não sei até que ponto vocês conhecem esse tipo de coisa, mas se vocês não conhecerem, em breve vocês vão conhecer, porque vocês vão estudar isso em história, certo? O futurismo, ele dialogava, flertava, namorava, assim a gente pode dizer, com o fascismo italiano, certo? O futurismo surgiu na Itália, né? Aí você pode dizer, vixe, professor, então isso não é muito legal não, né? Porque o fascismo é um movimento autoritário e tudo mais, ali com Hitler, né? Parceirinho de Hitler. E aí, estranho isso, né? De fato, é estranho. Como eu disse, o futurismo radicalizou muito em relação a algumas questões. Por exemplo, os futuristas falavam que as bibliotecas
Por que, que as bibliotecas e os museus deveriam ser queimados? Porque tudo aquilo ali era coisa velha, era coisa do passado. E o que eles queriam era exatamente trazer um novo paradigma, né? O que eles queriam era exatamente renovar completamente a arte e a literatura. Então, por isso, esses exageros aí futuristas. Certo? Ah, professor, o senhor falou aí que eles dialogavam com o fascismo italiano. Não faço a menor ideia do que é esse fascismo. Pois é, você tenha calma que quando você. O nosso tempo que é muito curto, tem mesmo. Certo? Pronto, a gente passa agora para uma outra vanguarda, que na nossa sequência aqui é o cubismo, certo? Esse quadro, que foi um quadro que a gente até viu ele na aula de segunda-feira, é um quadro cubista, certo? Quem pintou esse quadro aqui foi um pintor espanhol, que é o maior representante do cubismo, é um dos fundadores, a gente poderia até dizer assim, do que seria a estética cubista, certo? Professor, mas como assim cubismo, né? É o seguinte, as formas humanas, em geral, elas são formas mais... A maioria das pessoas são pessoas assim um pouco mais redondinhas. A gente pode dizer assim, as formas humanas são redondinhas. Por que essas mulheres, elas têm todas formato de um ângulo reto, né? Exatamente por isso. Lembra da história de que a Mona Lisa, que era a imagem de arte perfeita e tudo mais, e o modernismo não quer quebrar esse padrão? Então, uma das formas de quebrar esse padrão foi através do cubismo, que é você representar as coisas através de figuras geométricas planas, ângulos retos, certo? Como é o caso aqui, ângulos retos, né? Você olha aqui e você vê que são figuras humanas assim meio estranhas, né? Porque o braço é todo quadrado, a cara é toda quadrada, o nariz é todo quadrado, os olhos são meio triangulares, né? A ideia é essa mesmo, não é quebrar o padrão. Então, o cubismo vem quebrar os padrões, trazendo essa estética geométrica, certo? De ângulos retos, figuras geométricas planas. Parecia um professor de matemática falando, só que não necessariamente são figuras geométricas planas, né? Isso aqui, na verdade, são figuras geométricas retas. Era mais isso que eu queria dizer, de ângulos retos. Não tem nada arredondado aqui, né? É tudo mais reto. Então, o cubismo é isso. Certo, professor? Nós encontramos o cubismo na literatura também, também. Também a gente encontra cubismo na literatura. Vou dar um exemplo de poesia cubista, né? É muito comum no modernismo do Brasil, inclusive, a poesia toda fragmentada, certo? Que parece que a pessoa está vendo assim flashes, vê algo, fala sobre aquilo ali, aí depois vai falar sobre algo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi dito antes, mas tudo isso é dentro da mesma poesia. É como se as coisas fossem assim, cada estrofe é sobre um assunto diferente. São coisas diferentes, é uma visão sobre algo diferente. Isso é considerado, de alguma forma, uma estética cubista também. Porque é a história de que a realidade é fragmentada. E, de alguma forma, isso se relaciona com o cubismo também. Certo? Vamos para frente. Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser interromper, se não estiver entendendo, pode ficar à vontade. Eu digo, professor, não estou entendendo, não. Volte aí, não estou entendendo isso aí, não. Ó, mais uma vez aqui, a gente tem um quadro que a gente viu aula passada. O café aqui já tá frio já, né? Aqui a gente tem um exemplo de outra vanguarda, que é o expressionismo, certo? O expressionismo, lembrando, tudo isso aqui, futurismo, cubismo, todos querem romper com a tradição antiga, como era a arte antes. A arte antes era assim, eles querem romper.
No caso, o futurismo rompe como? Trazendo elementos do que eles acreditavam que seria o futuro, que seria o quê? A tecnologia, a eletricidade, os carros, a industrialização, etc. O cubismo faz o quê? Ele quebra como? Trazendo elementos geométricos retos. Então, a arte é representada a partir de elementos geométricos retos. E as pessoas são todas meio quadradonas assim, meio estranhas, meio esquisitas. Não só as pessoas, mas os animais, qualquer coisa que ele retratar. Eu dei um exemplo de um quadro aqui. Se você colocar no Google em pintura cubista, você vai encontrar uma carrada de coisa e tudo nessa mesma perspectiva, nessa mesma estética, de coisas meio retas. E agora o expressionismo. Como é que o expressionismo queria se contrapor ao passado, se contrapor ao passado, mostrando o seguinte, ó, o importante não é a beleza e a perfeição daquilo que eu pinto, daquilo que eu retrato. O importante é a expressão. Por isso que o nome é expressionismo, porque o importante é a expressão. Por exemplo, quando você vê um quadro igual a esse quadro aqui, você vê esse quadro aqui, você pensa assim. A primeira coisa, você não pensa o quê? Você não pensa assim, por exemplo, nossa, como esse ser humano aqui é bem pintado, né? É perfeito, é esteticamente muito bonito. A gente não pensa isso, a gente pensa assim, bicho, esse cara aqui, aparentemente, ele tá com uma cara de desespero, né? Ele tá com uma cara de que tá muito angustiado, né? A gente pensa logo em coisas mais interiores, em sentimentos mais interiores. Então, o expressionismo, ele pensa mais nisso, na criação artística como sendo expressão, sendo algo que é exatamente para que a pessoa possa se expressar. Aqui é um exemplo que a gente tem o expressionismo na pintura, mas existe expressionismo também na literatura, certo? Olha só, o que a literatura até o século XIX fazia na poesia, a gente, né? Na poesia era muito comum o soneto, então era aquele texto bem metrificado, bem rimado, aquela coisa que todos os versos eram iguaizinhos e rimadinhos, todo dentro, tudo escrito formalmente perfeito, em uma forma perfeita. E tinha uma forma, realmente. O expressionismo vai trazer a ideia de que na literatura você não precisa seguir formas. Você precisa simplesmente se expressar e não seguir formas. Então, se você tiver com o seu livro aberto aí, você vai ver lá na página 42. Eu acho que eu li isso aqui com vocês também. Eu lembro que eu li com o pessoal da manhã. Eu acho que com vocês também eu li. É só essa primeira estrofe aqui que tem na página 42, que é um poema que o indivíduo diz assim: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Isso é um exemplo do que é o expressionismo. Olha só o que ele diz. Quando sinto a impulsão lírica. Então, escrever para ele é uma impulsão que ele não controla e que ele precisa se expressar. E você vê no poema aqui dele que tem alguns versos que são menores, outros maiores. Tem estrofe que tem mais versos, outras estrofes que tem menos versos. Que não importa. A forma não é importante. No modernismo, a ideia de que você tem que fazer as coisas dentro de um formato, isso cai completamente. E eles dizem assim, abaixo todos os formatos, entendeu? São contra todos os formatos. Na verdade, a gente tem que ser livre para a gente produzir arte do jeito que a gente quiser, e não em um formato específico. É por isso que a pintura é aquela coisa assim, meio abstrata, às vezes. É por isso que a literatura é aquela coisa também que foge muito dos padrões do século XIX. Até hoje, a gente vê determinadas coisas modernistas que a gente se assusta, se impacta, acha aquilo esquisito, certo? Mesmo já tendo passado 100 anos quase disso, em alguns casos mais de 100 anos. Mas por que a gente se impacta até hoje? Porque eles quiseram romper bruscamente com a tradição.
E aí, nesse rompimento, fizeram coisas bem bizarras, vamos dizer assim, né? É o caso, por exemplo, disso aqui. A gente tem aqui uma obra que é representante, guarda, que é o dadaísmo. O que é o dadaísmo? Ó, eu não sei se você percebeu, mas lógico que você percebeu, que em todas as outras aqui tem uma coisa que a gente pode dizer que dá um sentido. O futurismo é alguma coisa que tem a ver com o futuro. Cubismo tem a ver com cubo, figura, cubo, né? O expressionismo, expressão. E o dadaísmo, o que é dada? E aí, inclusive, essa pergunta foi feita para um dos líderes maior lá do movimento dadaísta. Perguntaram para ele, o que significa dada? Porque dadaísmo, então esse dada é alguma coisa, isso não significa nada. Não significa nada. Não, não significa nada. Nós estamos propondo aqui é a quebra de padrões. Nós não estamos propondo, isso aqui significa tal coisa. Então, o dadaísmo é, digamos assim, a vanguarda mais radical, que vai mais longe na história de querer quebrar o tradicional. O que o dadaísmo faz? O dadaísmo faz assim, ó. Antes, a impressão que se tinha, a ideia que se tinha era que arte era uma coisa que os artistas iluminados conseguem fazer. Então, para a pessoa ser um pintor, você tinha que ser uma pessoa muito talentosa. Então, o que você faz? Você elitiza a arte, você elitiza o artista. Você diz que o artista faz parte de uma elite, que não é todo mundo que consegue pintar aquilo ali, não é todo mundo que consegue escrever aquele poema, não é todo mundo que consegue escrever aquele romance. Para escrever, para pintar, para ser artista, você tem que ter uma inspiração. Então você dá quase como se fosse um tom meio divino ao artista. O artista se torna alguém meio divino. E aí o modernismo como um todo e o dadaísmo principalmente vai querer quebrar essa lógica e dizer assim, não, tudo é arte, tudo pode ser arte, qualquer pessoa pode ser um artista. E não existe isso de que arte é uma coisa que só os iluminados fazem. Muito pelo contrário, qualquer pessoa faz uma arte, qualquer pessoa compõe uma obra de arte. E aí esse indivíduo aqui, francês, pegou, eu acho que todo mundo consegue mais ou menos identificar o que é isso aqui. Isso aqui é aquele negócio que é chamado de urinol. É um troço que bota em banheiro que os homens fazem xixi dentro dele, em pé, né? Você encosta aqui e você faz xixi dentro disso aí. Aí ele tirou isso e levou para um museu e disse assim, pronto, isso aqui é uma obra de arte. Nós não estamos querendo quebrar todos os padrões, então isso aqui é a nossa obra de arte. Isso aqui representa a minha arte. Aí pode ser que o senhor diga, professor, pelo amor de Deus, isso aí todo mundo faz. Pois é, mas é exatamente isso mesmo. É isso que o dadaísmo quer fazer. O dadaísmo quer dizer que tudo que existe é arte. É só você dar um significado artístico. O dadaísmo quer quebrar completamente a lógica do que era a arte antes. Se a arte antes era uma coisa dos iluminados, dos talentosos, eles querem dizer que é o contrário disso, que a arte tem que ser de todo mundo. Né? Tem um poema chamado Receita para um Poema Dadaísta. Ou seja, é um poema ensinando como é que você faz um poema dadaísta. E aí o texto diz mais ou menos assim: para você escrever um poema é, que seja com esse modelo, digamos assim, o que você faz? Você pega um jornal, o poema diz isso, viu? Você pega um jornal, você corta as palavras, corta algumas palavras e bota dentro de um saco. Aí você balança e depois você sai pegando.
na ordem que as palavras aparecerem, aquilo ali é um poema dadaísta. Vai fazer algum sentido aquilo ali? Óbvio que não vai fazer nenhum sentido. Mas por que que é um poema? Porque não faz sentido. A ideia é essa mesmo. O que eles queriam trazer era a quebra dos sentidos lógicos, a razão, era a irracionalidade total, era isso que eles queriam trazer. Realmente, então a proposta é essa. Então não é esse negócio de a gente olhar e dizer isso não faz sentido. Se não faz sentido, então está totalmente dentro da proposta do dadaísmo. Porque o que eles queriam era isso mesmo. Romper totalmente com os padrões. Pronto, a gente tem um outro quadro aqui também, que é do surrealismo. O que era o surrealismo? O surrealismo, pessoal, eu acho que eu seria capaz de afirmar que o surrealismo é, é realmente aquilo que mais ficou. Se a gente pega aqui, por exemplo, futurismo, cubismo, expressionismo, tá? O surrealismo é aquele que mais ficou. Até hoje a gente tem pintores, cineastas, escritores que se declaram surrealistas, certo? De hoje você não vê ninguém dizendo assim, fulano de tal é futurista, como futurismo realmente não. Futurismo virou, digamos assim, um termo que é utilizado, mas não no sentido artístico mesmo. Futurista no sentido de que é alguém que faz coisas em relação ao futuro, né? Ah, aquele filme ali é um filme futurista. Por que ele é um filme futurista? Porque ele trata de uma realidade do futuro, né? Mas ele não é exatamente uma obra de arte futurista do que o futurismo era lá no começo do século XX, né? Mas os surrealistas, sim. A gente tem hoje gente que é herdeiro do desse surrealismo, certo? E o que era esse surrealismo? O surrealismo propõe que as artes, e aí quando eu digo as artes, pessoal, é tudo, a literatura, a pintura, tudo, de que as artes, elas devem quebrar também esse racionalismo muito forte que tinha antes, né? Então as coisas antes, elas eram muito lineares, tudo tinha um começo, meio e fim muito linear, tudo meio assim, né? O surrealismo vai propor que as coisas percam um pouco essa lógica. Dadaísmo e surrealismo se parecem um pouco, só que o dadaísmo é a quebra total, entendeu? O surrealismo é uma coisa mais sutil. Aquilo, né? Só que o surrealismo traz isso de uma forma muito mais leve, muito mais sutil. É muito comum que o surrealista pegue, por exemplo, algo que é relacionado à realidade dos sonhos. Quando a gente não sonha só coisas que fazem muito sentido, né? A gente sonha muita coisa que não faz nenhum sentido. A gente sonha, por exemplo, com um elefante voando. A gente sonha, por exemplo, com a gente nu na praça e a pessoa correndo atrás da gente. Enfim, mil e uma coisas. Por exemplo, eu estava até comentando com o pessoal hoje, sempre que eu falo sobre surrealismo, eu sempre falo isso. Quando eu era criança, eu tinha um sonho que ele se repetia muito. Eu sonhava várias vezes com isso. Sonhei várias vezes com isso. Eu sonhava que um cururu gigante, gigante, tamanho do carro, corria atrás de mim. E eu ficava desesperado, porque sabe quando você corre, quando você olha, o negócio que está correndo atrás de você está na sua cola mesmo. E era desesperador, porque parecia que o cururu ia me pegar. Mas ele nunca me pegava. E eu corria. Quando eu olhava, ele estava atrás de mim em cima. E qual é a lógica disso? Qual é o sentido disso? Isso não faz muito sentido. Então, o surrealismo gosta de pegar esses elementos de coisas assim, meio do sonho. Tem até um termo para isso, que é onírico. Uma coisa onírica é uma coisa relativa aos sonhos. Então, essa realidade, assim, meio que parece que a pessoa está dormindo,
sabe? Isso é muito comum no surrealismo. Você pega, por exemplo, esse quadro aqui, você encontra elementos da realidade aqui. O relógio, a mesa, aparentemente é uma mesa, isso aqui, sei lá, uma calçada, alguma coisa assim. Enfim, mas você encontra elementos da realidade aqui. Mas você vê que esses elementos estão distorcidos. Por exemplo, esses relógios derretendo, isso não faz sentido, isso não existe realmente, né? Então, mas isso aqui quer simbolizar alguma coisa, a história de que o tempo é algo que se esvai facilmente, enfim. O surrealismo trabalha muito com a ideia de deixar uma sugestão para que a pessoa que está vendo dê um sentido para aquilo. Isso aqui está em aberto, isso aqui está com sentidos em aberto. Nós é que vamos ver isso aqui, vamos procurar atribuir um sentido a isso. Né? O leitor, o espectador, quem vai ver isso aqui é que vai fazer isso. Na natura a gente tem muito surrealismo, muito, 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 muito mesmo. Né? Essa coisa da quebra da lógica é muito do surrealismo. Para você ter uma ideia, tem obras, certo? Tem romances, por exemplo, que são escritos com uma técnica, eu até falei sobre isso na aula passada, se não me engano, chamado fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É uma tentativa que é de simular o seguinte: o narrador ele vai escrevendo tudo aquilo que vem à cabeça dele, mesmo que aquilo não faça lógica, mesmo que aquilo não tenha sentido. E por que isso? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento, nem sempre ele é todo linear, tudo fazendo muito sentido, realmente. Nem sempre é assim. Por exemplo, eu estou aqui falando e dando aula, mas a minha cabeça está em outras coisas também. Eu não estou pensando só nessa aula. Por exemplo, eu estou aqui dando aula e tem uma obra aqui, a pessoa pá, 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 batendo, e eu fico pensando, meu Deus, será que eu ouvindo isso lá? Será que está atrapalhando muito? Não sei o quê. Enquanto isso eu falo. Aí, às vezes aqui em casa mesmo acontece alguma coisa. Eu estou em casa, assim como vocês, estou em casa. Então, às vezes eu vejo alguma coisa que eu preciso, às vezes, se resolver, sei lá, alguma coisa assim. E eu, sabe? Então, eu estou com mil e uma coisas na cabeça ao mesmo tempo, né? E assim, não é porque sou eu, não. Todo é assim. A gente tá com mil e uma coisa na cabeça ao mesmo tempo. Então, a ideia de você narrar uma história em fluxo de consciência é como se fosse assim, ó. Eu vou, quando for escrever, falar sobre tudo isso. Se eu fosse relatar, se eu fosse narrar como foi a nossa aula de hoje, eu teria que narrar tudo isso. Eu teria que falar da obra, eu teria que falar das coisas, de tudo que vem à minha cabeça, inclusive na sequência que vem. Então, é uma coisa por cima da outra, é uma coisa sobreposta à outra. As coisas não fazem muito sentido dentro da cabeça da gente. A gente está organizando. Mas os pensamentos, eles vêm todos, um monte de coisa junto ao mesmo tempo, e quando você vai ver, não faz muito sentido. O surrealismo gosta disso. Então, por exemplo, a narração com fluxo de consciência, muitas vezes, é uma estratégia que os surrealistas utilizaram para dar esse ambiente meio louco, né? A loucura, tudo aquilo que foge da razão, o surrealismo gosta, ok? E aí a gente encerra as vanguardas europeias e a gente começa a falar sobre o modernismo no Brasil mesmo. Afinal de contas, tudo isso aqui que nós estamos falando, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, tudo isso aqui aconteceu na Europa. São movimentos europeus. O que, que acontece? Acontece que no começo do século XX, ali, 1900 e pouco, no Brasil já tinha alguns artistas, e aí pintores, músicos, escritores, que estavam antenados com o que estava acontecendo na Europa e vendo esses movimentos acontecerem e, de alguma forma, trazendo essa influência para a cultura, para as artes no Brasil também, certo? E aí o que, que acontece? Acontece que em 1922, em fevereiro de 1922, um grupo grande e bem heterogêneo de artistas de várias
assim, pintores, poetas, escritores, músicos, ou seja, gente de tudo que é a área, se reuniu e disse: vamos fazer uma exposição de arte moderna, para a gente mostrar que já existe arte moderna no Brasil. Já existe poesia moderna, já existe pintura moderna, já existe música, já existe literatura de um modo geral, moderna, né? E aí eles organizaram essa semana em 3 dias, né? Que eu não vou lembrar agora exatamente quais são os dias, mas é em fevereiro de 1922, e era tipo assim, ó, um dia, aí esse dia não tinha, aí um dia, o outro dia não tinha, então 3 dias alternados em que eles se apresentaram lá para mostrar a arte moderna do Brasil. O problema é que se quase 100 anos depois, né? Próximo ano faz 100 anos da Semana de Arte Moderna. Se a gente quase 100 anos depois olha, por exemplo, para uma obra daqui e acha isso estranho, que a pessoa tenha pegado um negócio que é para você urinar e você transformar aquilo numa obra de arte, se a gente hoje acha isso estranho, você imagina aí 100 anos atrás. Então, os modernistas no Brasil foram vaiados. A Semana de Arte Moderna foi considerada como uma coisa bizarra, né? As pessoas olharam aquilo ali, aconteceu em São Paulo, que era a principal cidade, era e é ainda a principal cidade do país, né? A cidade mais rica e tudo mais. E o modernismo, ele é muito de São Paulo, né? Porque era o centro cultural, e é ainda também o centro cultural também do Brasil, né? Então, as pessoas acharam tudo uma bizarrice. Como é que pode essa poesia que não tem rima? Como é que pode a pessoa lendo coisa completamente sem sentido, aquilo ali na cabeça das pessoas não fazia sentido? Como é que pode uma pintura que não é perfeita, bonita, esteticamente equilibrada, como é que pode isso? Isso não é arte. Então, o que as pessoas disseram foi: isso não é arte. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: qual era a proposta que eles queriam? Não era romper com os padrões? Não era romper com a tradição? Então, se as pessoas foram assistir e ficaram impactadas, chocadas e achando que aquilo não era arte, então deu certo. E realmente está aqui nós, 100 anos depois, estudando sobre a Semana de Arte Moderna, que é, sem nenhuma dúvida, o evento cultural e artístico mais importante do Brasil em todos os tempos, né? Em todos os tempos. Porque traz, de fato, essa originalidade da arte brasileira, que era uma proposta do modernismo. E o que eles queriam? Eles queriam que fosse feito, de fato, o que eles diziam na época era: nunca houve uma literatura realmente brasileira, nunca houve uma arte realmente brasileira. Tudo que a gente fazia antes era imitação. A gente fazia imitação de europeus. É estranho, né? Porque eles estão inspirados em quê? Nas vanguardas europeias, né? Mas, enfim, para fugir dessa crítica, inclusive, os modernistas, se você fez a nossa atividade da semana passada de português, falava até sobre isso, certo? Se você está com o seu livro aberto aí, você pode ver, página 41 e 42, tem movimentos e manifestos. Esse período, né, 1922 até 1930, aproximadamente, é considerada a primeira fase realmente do que a gente chama de arte moderna, né, e a literatura e tudo mais. É a primeira fase, né? Então, que essa fase de ruptura, né, que quer trazer algo completamente novo. Então, você tem movimentos que surgem naquele período. E um deles, que é bastante importante, que a gente fala sobre ele até hoje, é chamado de antropofagia. O que era essa antropofagia? Antropofagia, o que significa antropofagia ao pé da letra? Antropofagia significa se alimentar de carne humana, certo? É um ser humano que se alimenta de carne humana. E de onde foi que eles tiraram isso? Eles tiraram isso que
havia algumas tribos indígenas no período da colonização, nessa época aqui não, no período da colonização, havia algumas tribos indígenas daqui que tinham o hábito da antropofagia. Como? O que, é que eles faziam? Vamos supor, se eles tivessem uma tribo em guerra com outra tribo, e você captura um guerreiro da tribo rival, em sinal de respeito, aí você, grande respeito, né? Mas em sinal de respeito, você mata aquele rival, come a carne dele. E por que faziam isso? Porque eles acreditavam que todas as forças, as qualidades daquele guerreiro passavam para as pessoas que comessem a carne dele. Certo? É por isso que eu digo que era em sinal de respeito. Eu digo não, era o ritual deles, né? É por isso que era em sinal de respeito. Porque eles achavam assim, ó, se eu faço isso, eu pego o melhor que aquela pessoa tem. Então, ele é um guerreiro rival. Eu vou prender e vou matá-lo. Mas eu não vou só matá-lo. Eu vou matar e vou me alimentar da carne dele. Eu quero pegar as qualidades. Por isso que era em sinal de respeito. E aí, aqui, nesse período, lógico que não tem nada a ver com comer carne humana, nada a ver com isso, o que eles fazem? Eles se defendem dessa crítica, porque havia uma crítica de que eles estão dizendo que são originais, que a arte brasileira, pela primeira vez, é uma literatura realmente do Brasil, original, mas eles estão todos inspirados nas vanguardas europeias. Para se defender disso, eles criaram um movimento chamado de antropofagia, que defendia o seguinte: a gente pega uma influência estrangeira, traz a influência estrangeira para cá e adapta essa influência para a nossa realidade. É por isso que é uma antropofagia, porque a antropofagia do passado era como? Eu capturava o guerreiro inimigo, me alimentava dele, pegava o que ele tem de bom. Então, a antropofagia aqui é eu me influencio através da cultura europeia, mas eu trago ela para o Brasil e eu adapto a brasileira. Então, esse é talvez aquilo que resume mais o modernismo em seu início, a ideia de antropofagia, a ideia de que a gente pegou coisa de fora, mas adaptou para a nossa realidade. Ok? E aí, galera, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, algum desabafo? Não. Gente, nós vamos encerrar, certo? Só que antes da gente encerrar, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Vocês viram, vocês viram que eu coloquei que agora 3 horas vai ter reunião com alunos e pais, né? O link que eles vão utilizar na reunião é esse mesmo link aqui, certo? É esse mesmo que a gente está aqui da aula de português. Então, vocês que estão aqui, se vocês quiserem, vocês podem até continuar já no link, não precisam sair para depois voltar, porque a reunião vai ser nesse mesmo link aqui. Vocês podem continuar. Eu mesmo, por exemplo, que vou participar da reunião, eu vou continuar aqui, certo? Vai ter chamada, pronto. Vai ter chamada agora da aula de português, certo? E também, na reunião, no final, eles vão fazer uma chamada também da reunião, certo? Porque aí, logo, logo, vai entrar outras pessoas, porque aqui está só terceiro C e D, mas a reunião é para todos os terceiros anos. Então, terceiro A, terceiro B, terceiro F, vai todo mundo entrar nesse link aqui também, certo? Então, essa chamada aqui, ela é da aula de português, certo? Depois vai ter uma outra chamada que é da reunião de pais. São chamadas diferentes. Então, você não fica achando, eu já assinei essa chamada aí, você assinou da aula de português agora, viu? Pronto. Então,
Eu enviei aí a frequência, vou encerrar a gravação, certo?